Olá, começa agora o seu programa, o Código Aberto. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu guia de estudos e juntos vamos abrir a Palavra de Deus. Está começando agora o Código Aberto, a Bíblia sem segredos. Eu quero dizer para você que alguns pais insistem em falar para os seus filhos não fazerem algumas coisas que eles mesmos fazem. Por exemplo, pais que falam palavrões querem que seus filhos não falem palavrões, mas em algum momento ou outro, seus filhos vão acabar falando palavras sujas. Alguns pais, por exemplo, falam muita mentira e querem que seus filhos sempre falem a verdade. Alguém toca a campainha e o pai manda o filho avisar. Olha, diga que eu não estou em casa. É até provável que o filho chegue e diga, olha, meu pai mandou avisar que ele não está em casa. Sabe, aqui estamos falando de exemplo. Se o pai quer ter um filho exemplar, ele precisa ser um pai exemplar. E hoje nós vamos falar sobre Paulo, que era um exemplo de apóstolo. E que exemplo maravilhoso nós temos através da vida dele. No Código Aberto de hoje, nós temos mais uma vez a grande oportunidade de ter aqui no nosso estúdio os nossos ex-apresentadores. Muito bom ter vocês aqui mais uma vez. A gente esteve junto aí no primeiro programa, né? Olha, é uma honra para mim estar aqui com vocês, porque eu assisti a vocês e eu jamais imaginei, eu estou abrindo meu coração, que eu estaria aqui com vocês. Olha, eu assistia também a Larissa e eu jamais imaginei que estaria com este grupo aqui reunido. E eu que estou no meio dos dois aqui, hein? O princípio de tudo aqui. É um privilégio. Não, eu digo que eu também assisti o Jonas, eu jamais imaginei que estaria com todo esse grupo aqui. Mas vocês Daniel, não têm uma foto. Uma curiosidade interessante é que assim, eu acredito que depois do Está Escrito em Lições da Bíblia, o programa mais antigo que tem na grade da TV Novo Tempo é o Código Aberto. Olha só, eu não sabia dessa informação. Desde 2005, né? Muito legal. Porque assim, o Fé para Hoje, que nos acompanha desde muito tempo, não está mais sendo veiculado, que é o programa mais antigo da TV Adventista. E está escrito aí, que está aí na estrada desde 1990, né? Mas produzido aqui. E eu lembro, eu estava falando com o Jonatas, eu lembro a primeira vez que o Jonatas veio conversar com a gente, falando, olha, a gente está com ideia, o pastor Milton deu luz verde pra gente seguir com um programa de jovens. Legal. E a gente é da época que a TV tocava passarinho, Daniel. Entendeu? Eu Como também você explica, assisti os assim? passarinhos. Entendeu? Então, assim, foi muito, muito legal, assim, quebrar com algumas barreiras intransponíveis naquela época. O nosso orçamento era de R$100, cara. Nós Imagina. temos uma dívida muito grande. Quando você fala, ela está falando de orçamento de R$100, acho que não chegava a isso. Microfone. Na época. É menos, Jonatas. A gente não tinha orçamento, né? Na verdade, nós fizemos os primeiros programas, eu lembro que nós chegamos, quando deu 210, 200 e poucos programas, nós havíamos pagado para 3 pessoas. 3 pessoas, nós pagamos metade e o campo aceitou pagar uma outra metade. 3 pessoas apenas. Nós já tínhamos praticamente mais de 200 pessoas que tinham vindo aqui para participar do programa. Nossa dívida é imensa, enorme, com pessoas que participaram. Na pessoa de uma memória que eu tenho aqui, eu quero mostrar um pouco do sentimento daquele tempo. Pastor Valdecir Lima. O Valdecir Lima tem uma agenda extremamente apertada, competitiva, todo mundo quer ter ele, né? E eu liguei para ele num dia e fiquei com ele no telefone, pastor, vem e tal. Era um ida e volta, dava praticamente 500 quilômetros para ele poder estar gravando o programa, né? E ele falou, olha, Jonatas, para te ajudar, eu disse assim no telefone, para te ajudar, eu vou. Ele é uma pessoa que viaja, se ele não quiser ficar em casa nem um dia do ano, ele viajaria todos para pregar, né? Já tinha uma agenda extremamente cheia. Para te ajudar, eu vou. Para ajudar o programa, para ajudar a Novo Tempo, eu vou. E assim, os 2 primeiros anos se seguiram do Código Aberto. Muita dívida, com muita gente ajudando para que acontecesse. Nosso trabalho era aqui, né? Mas muita gente, depois vocês que não trabalhavam diretamente aqui, deixaram suas casas, seus afazeres, e muita gente fez isso. A gente realmente tem que agradecer de coração. E na verdade, eu acho que é justo também a gente citar aqui que, apesar de a gente falar dos apresentadores, mas por trás dos apresentadores existe uma equipe, existem os produtores. Então eu trabalhei com a Celinha, com a Cíntia, o Fábio trabalhou já com quando eu entrei era a Celinha e com a Jaqueline. A Jaque, que hoje está também como produtora aqui com vocês. Então acho que é justo a gente também lembrar que por trás de todos aqui existe uma Muito bom, muito bom. Vocês podem falar também o nome de vocês e aonde vocês trabalham agora, né? Vocês estão fora do Código Aberto aí e o que vocês estão fazendo da vida por enquanto? Bom, eu sou Delmar, eu continuo sendo pastor desde quando saí daqui, na igreja do distrito do Matão, em Sumaré, pertinho de Campinas. Que legal. Jonatas, estou em Pindamonhangaba, nosso distrito abarca a cidade de Pinda,
Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. Um abraço para todos os irmãos de lá. Legal, legal. Eu sou o Fábio, eu continuo trabalhando em Brasília, no distrito de Sobradinho Oeste. Aproveitar para mandar um abraço, um beijo forte para as minhas 6 igrejas. Legal. E eu sou Larissa, eu sou aqui da casa mesmo, eu estou de volta do tempo que eu passei nos Estados Unidos, quando eu saí do Código Aberto. Desde 2010 eu estou de volta fazendo o programa Educação. Eu quero mandar um beijo a todas as pessoas que fizeram esse momento possível. Elas sabem quem são. E parabéns também ao produtor do Código e ao Daniel por ter provido esse momento, essa oportunidade aqui. Acho que é a primeira vez Ô, Daniel. em mais de 600 vez. programas É. que a gente tem a oportunidade de estar aqui juntos. Legal, muito bom. Eu quero mandar um beijo pra minha avó, por favor. Mande. Dona Nair, minha avó, que está em Porto Alegre, um beijo pra senhora, avó. Porque assim, a minha avó, ela falava assim, filha, o que é esse negócio de ser jornalista? Você vai aparecer na Globo? Ela falava, vó, não, eu trabalho na TV Novo Tempo. Então agora ela tem TV Novo Tempo em Porto Alegre. Um beijo pra todo mundo que nos assiste de Porto Alegre. E ela falou assim, mas eu não vejo você na televisão, então é difícil de explicar o processo. Então aqui, vó, um beijo. Tô na Beijo aí televisão, pra né, Dona vô? Nair, Beijo, né, Dona gente? Vou mandar um beijo pra Tá aí, ela. tá aí. Com certeza. Tamo juntos aí. Gente, a gente tem um prêmio, um presente hoje, e o primeiro é o Jonatas está dando pra gente aí. Pra gente não, né? Porque é pra você que está aí em casa, o CD Sublime Esperança, que é um dos presentes hoje aí para quem acertar com a gente aí o nosso código de hoje. Então a gente tem, presente do código. Nós temos o CD do Jonatas, faz uns 2 anos, né? Que você gravou aí, 2 músicas anos. muito especiais que tocam realmente o coração. E nós temos também a nossa camiseta. Não estou mais usando, usei aí durante alguns programas aí, mas Tem que passar essa camiseta aí, hein, ô Daniel? essa O que aconteceu com essa vocês camiseta? vão aí? ganhar, com certeza. Eu dei uma pra vocês no programa passado, mas eu peguei de volta, né? Então tô essa esperando camiseta a aqui minha, especial, temos de outra cor ali Bem também, amassada. que eu também peguei de volta a sua ali, Pois tá bom? é. Estamos comemorando 7 anos de programa. Vocês estão falando aí dos desafios, do começo, mas 7 anos se passaram e o programa está aqui, firme e forte, né, se renovando cada dia. Então, tuita pra gente, @CódigoAbertoNT. Você já conhece, já segue a gente no Twitter. Então, prepare-se, porque vem agora o nosso código de hoje. Tá na tela. Se liga aí. Pessoal, tá muito fácil. De novo, olha, eu tô dando os códigos fáceis pra vocês aí, pra vocês não reclamarem, tá bom? Então, pessoal, eu tenho uma frase aqui e você só vai me dar essa frase, qual que é a frase na ordem certa e sem espaço aí, uma frase normal. Tá, olha, essa é pra você hoje levar o CD do Jonas pra casa e levar essa camisa especial aí pra você usar aí, fazendo propaganda aí boa do Código Aberto. Então, tá de graça. Eu tenho certeza que a Larissa, que tinha falado que não era boa assim de código, hoje tá... Larissa. Caramba, mas agora tá fácil, né? Não. Então, essa sim é pro pessoal ganhar, pra todo mundo. Porque às vezes o pessoal fica com raiva de mim. Você já E manda descobriu mensagem mesmo, pra mim, Larissa? não, porque tá fazendo Verdade? coisa Tá difícil. escrito agradável. Não Dessa, conta, calma, não conta, calma, não pode contar. filha. Sim. Tá bom, só É a primeira porque palavra. Eu não peguei, não. Eu tô meio Não, perdidão. você tem que embaralhar aí. É verdade. A primeira palavra aqui não é a primeira palavra, tá bom? Então, assim, é uma frase. As palavras estão embaralhadas e misturadas aí, então Agora viver é não Deus, tá certo para. aí. Tem uma ordem, não começa com uma Sumiu primeira Código também, do dia. Daniel, é injusto comigo. Mas vai tá fácil. A gente vai falar sobre, é um dos tópicos do nosso assunto. Ó, o da pessoal nossa de Pinda discussão aí tá fácil, hein, gente? Por favor, vamos ganhar o CD do Pastor O Jonas. pessoal de Sumaré Que que lá não não souber, me comprou liga que eu nada. dou um toque aí que eu já peguei. Larissa, você faz oração pra gente começar então? Eterno nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelo dom da vida, por essa oportunidade de estarmos aqui, e eu te peço a direção do teu Santo Espírito, para que tudo que nós falarmos seja de teu agrado, Senhor, que sirva para a instrução daquelas pessoas que estão nos assistindo, que tu sabes exatamente quem são. E eu te peço que o Senhor conduza a nossa conversa e tenha prazer nela. Por Jesus, amém. Amém. Meus amigos, nós temos um vídeo introdutório para o assunto de hoje. Vamos assistir? Eu fico imaginando o que os tessalonicenses sentiram ao receber as 2 cartas que Paulo escreveu para eles, não podendo estar presente, depois de ligarem o coração a Paulo e Paulo também ligar o seu coração a eles. Os tessalonicenses perceberam que a mensagem que eles ouviram e a maneira de conhecerem o apóstolo, eles entenderam que a missão de vida que Paulo abraçou transcendia as suas palavras, ou o papel, ou o rolo no qual ele escreveu o livro de Tessalonicenses 1 e 2. As palavras ganharam vida, porque na hora que eles liam, eles entendiam e viam na vida de Paulo. Aliás, lembravam que tinham visto na vida de Paulo tudo aquilo que estava escrito nos livros que eles receberam para continuar mantendo-os animados na fé. Sabe o que é isso, gente? Viver por uma missão. Viver realmente por uma missão. Isso é ser apóstolo.
Nós vamos estudar isso essa semana, estudando o exemplo apostólico. Vocês sabem que os discípulos, depois de terem entendido o que Jesus quis dizer, as palavras que realmente ganharam vida, se encarnaram, se tornaram Emanuel, Deus com eles, Deus conosco. Quando essa vida do Evangelho entrou para os discípulos, entrou realmente no coração e na mente deles, mudou o jeito deles viverem. E Paulo, embora não tenha visto Jesus sendo crucificado, não andou como um dos 12, ele também entendeu o que eram as verdades que a palavra de Deus estava querendo descrever sobre o evento Messias. Isso ficou tão impregnado no coração e na vida dele, que ele, para o resto da vida, passou a entender que a alegria do Evangelho para ser compartilhado a outros devia ser a razão da vida dele. Esse é o pastor Nelson Milanelli fazendo então a introdução para o assunto de hoje. Você quer assistir esse vídeo na íntegra? Você pode então clicar então e entrar no nosso blog que está aparecendo aí na sua tela. Você pode assistir então as músicas também, você pode ver também o clipe feito com os nossos ex-apresentadores, você pode assistir muita coisa boa. Fique ligadinho com a gente aí na internet. Meus amigos, a gente viu então aqui como realmente Paulo era alguém que era um exemplo. E lá no comecinho, já no capítulo 2, no versículo 1, a gente vai dar uma estudada no capítulo 2 hoje, aqui de 1 Tessalonicenses, a gente percebe que ele é um exemplo para a gente na perseverança. Não sei se você pode ler aí, vocês querem ler o versículo 1, o 2, pode ser o 1 e o 2? Para a gente entender um pouquinho desse sofrimento, dessa perseverança dele aí. Ok. 1 Tessalonicenses 2, 1 e 2, Sim, né? isso mesmo. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maus tratos e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, que episódio foi esse de Filipos aqui? Que sofrimento foi esse que ele sofreu lá? Sofrimento que ele sofreu, né? Olha, foi muito sofrimento mesmo. Então, Foi mesmo, tomou uma surra. De quê? Por quê? Quem Uma essa história? surra, foi preso. Aqui a gente, essa introdução aqui, ela puxa lá de Atos capítulo 16. E a gente vê quando ele chega para cumprir, nós falamos até isso na primeira semana, ele foi chamado por Deus, guiado pelo Espírito, para ir para Macedônia. Sim. E quando ele chega lá, de repente, ele começa a sofrer, ele é acusado injustamente, ele e Paulo e Silas são presos, e a famosa história que eles cantavam na prisão, né? Sim. Então, Mas eles foram presos porque eles tinham expelido um demônio. Tinha uma moça lá que ela tinha um espírito de adivinhação e eles simplesmente falaram, sai fora. O chefe ficou com raiva, né? Porque ele ganhava dinheiro em E cima da moça. sabe o né? que eu acho interessante? É porque assim, o espírito obedeceu. O povo não. Até o demônio, a ordem do Senhor, é submetido. Só o coração do homem é tão insubordinado ao ponto de negar a ordem de Deus e a vontade de Deus, a palavra de Deus. agora eu fico pensando, sabe, às vezes a gente fala assim em obedecer à voz de Deus. Eu fico imaginando Paulo. Ele tinha uma convicção, nós vimos em Atos 16, que ele queria ir para determinados lugares. O Espírito não permitiu, e em sonho ele foi chamado para ir para Macedônia. Mas que tipo de chamado? Imagina, talvez na cabeça dele, ele indo obedecer à vontade de Deus e enfrenta perseguição, enfrenta ser acusado injustamente por talvez acabar algo ali como esta jovem possessa que trazia adivinhações enganosas, vai à prisão, toma uma surra. Mesmo então, assim canta. E tá lá cantando, tá comprometido. E não deixa de seguir a Deus. Exato, e não coloca isso nem como uma desculpa. Ele poderia ter dito muito bem assim, eu entendi errado. Deus não queria que eu viesse pra cá. Deus não está cuidando de mim. Olha a minha situação Não é aqui. possível que ele mandou pra cá pra sofrer tudo isso. E vocês terem ido para Tessalônica depois, você levou uma surra, foi preso, foi humilhado, e agora você, mesmo assim ele ainda converteu, né, o carcereiro, e ainda teve... E agora, não, eu vou parar por aqui, eu vou procurar um lugar mais fácil. Olha, eu acho que a gente dá desculpas tão mais simples do que uma... Pastor João, na nossa primeira semana, eu me lembro que ele falava a respeito disso, sabe? Por exemplo, sair de casa. Já sair de casa a gente não quer. A gente já dá a primeira desculpa aí, não, senhor, hoje está chovendo, hoje está muito sol, hoje está frio, hoje está quente, hoje eu estou cansado, hoje eu estudei, hoje eu não fui... A gente sempre tem uma desculpa diante de Deus. E Paulo, aparentemente, com todas as desculpas que ele podia dar... Esse relato ele é similar também a quando Paulo vai a Roma, e ele diz a Timóteo, na última carta de Timóteo, ele diz que o Espírito Santo já testificou para mim que o que me esperam serão.
prisões, grilhões, eu serei torturado. Né? Então ele entra num ministério sabendo exatamente o que vai acontecer com A ele. gente tem Então, muito o que aprender com esse exemplo de Paulo. Né? ele tem alguma coisa que está acima do sofrimento. Ele tem alguma coisa que impulsiona ele, que está acima da violência, acima da força contrária. O que é isso que motiva Paulo? Porque se nós descobrirmos isso, nós poderemos também procurar esse mesmo impulso, essa mesma paixão, esse fogo que está acima da tribulação. E que a confiança dele estava acima também das aparências. A gente vai continuar esse assunto aí mais aprofundado. Se aquela que também quer falar, ok. a gente tem um rápido intervalo de novo. A gente começou No agora a intervalo conversa e já responde. tem intervalo. Mas já Muito intervalo, intervalo, né, tá rapaz? Eu acho que a gente louco. devia cortar esses intervalos pra gente ter mais tempo pra falar. A gente já volta mais uma vez aí o código pra você. Aproveita que hoje tá fácil, tá bom? Que código é esse aí? Tá tudo junto, como se fosse uma palavra só, mas eu quero uma frase. Não é só separar os espaços da palavra, não. Você tem que colocar as palavras em ordem certa. Então, tá agradar a viver Deus para... Que frase é essa? A gente vai falar sobre isso aqui durante o programa. Fica ligado com a gente. A gente já volta depois do intervalo. Eu me conto com você. E está de volta o seu programa Código Aberto, a Bíblia Sem Segredos. Hoje estamos aqui com os nossos ex-apresentadores. Eu tenho uma honra grandiosa, magnânima de estar aqui com esses ilustres apresentadores que eu jamais Quantas sonhei. palavras superlativadas. Jamais sonhei que um dia estaria entrevistando vocês. Gente, mas nem estou entrevistando, porque vocês estão um bate-papo muito gostoso aqui. A gente tem uma pergunta no ar, mas antes, mais uma vez, pessoal, o nosso código de hoje, aí na sua tela, tem uma frase que ela está embaralhada, as palavras estão misturadas e estão juntas. Você vai separá-las e vai desembaralhar. Tem um sentido da vida de Paulo. Paulo, ele fazia isso. Ele vivia para isso. Eita, tô falando demais. Twitter pra gente, @CódigoAbertoNT. E os nossos presentes de hoje, você sabe, nós temos então o CD do Jonathan Sublime Esperança. Então nós temos também a nossa camiseta aí do Código Aberto de 7 anos. Gente, esse programa tem muita história e vocês fazem parte dessa história, viu? Vocês são uma bênção pro Senhor. Continuem trabalhando para Deus, sendo um exemplo assim como Paulo. Twitter pra gente, @CódigoAbertoNT. Continuando o assunto aqui, tinha uma pergunta no ar, que eu cortei alguém. Jonatas, faz de novo aí a pergunta. Fala aí. Então, Paulo, ele sabia que o ministério dele, o chamado dele era para enfrentar todo tipo de De aperreio, Jonas. Essa é uma boa palavra. todo tipo de oposição, né? Então, o que é que mantinha Paulo? Ele devia ter alguma coisa que o mantinha tão focado que ele estava acima do sofrimento que ele iria receber. Quer dizer, ele nunca deixou a igreja, ele nunca falou mal da pessoa que estava acima dele, ele nunca criticou Deus, e você não vai ver nas cartas paulinas nenhum tipo de desespero ou vontade de desistir. O que é isso que ele tem? Eu quero botar uma pimenta nesta sopa. Porque assim, tipo, às vezes a gente é levado a fazer algumas coisas, poxa vida, minha lição é teimosa, hein, Caí? Mas assim, às vezes a gente é levado a fazer algumas coisas por um sentimento de culpa, como se a gente quisesse se redimir de alguma coisa. Será porque Paulo, ele não tinha perseguido tantos cristãos que ele achava assim, não, tô merecendo levar? Queria deixar a pergunta aí no ar para os colegas. Eu tenho uma outra resposta aí para o Você Jonatas, achei que você ia responder, você jogou mais lenha mesmo eu na falei que era fogueira uma aqui. pimentinha. E Acho a que não, pergunta dela, acho na que verdade, me deixou com uma outra dúvida também. E agora eu não sei como Mas é que vocês eu vou esperar. vamos lá. Vocês são tudo apresentadores, só ficam fazendo perguntas. É, né? mais ou menos, Responder, cara. gente. Mas Mas tá aí eu- Mas eu acho que não. Não, eu também. Mas depois eu posso elaborar. Mas faça sua fala, nova Fábio. pergunta. É porque eu fiquei pensando o seguinte, Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. E ele dedicou a vida dele a perseguir os cristãos. A partir do momento que ele se converte, ele não mais persegue os cristãos, ele persegue os não cristãos para transformá-los em cristãos, uma perseguição diferente. Será que Paulo, ele não era apenas um cabeça dura? Então. Será que Paulo, ele não era motivado apenas por ele mesmo? Ou será que realmente tinha uma força por trás? A mesma força que motivava ele depois era a força que motivava ele antes? Você Será consegue entender a pergunta? Não sei se eu fui claro. Eu acho que já que estamos fazendo pergunta, vou fazer uma pergunta também. Então Por ter uma natureza obstinada, ele estaria... Não, mas eu acho- Ele Será que ele sendo não era só um obstinado pelo teimoso? bem. Só um Será teimoso, que ele só que não agora- viu, enquanto perseguia os cristãos, realmente sofrendo, morrendo, dando a vida por esse evangelho, e agora que ele estava no lugar
daqueles que ele, que eles como ele faziam mesmo valer diz, a agora eu pena. virei perseguido, de Então perseguidor é o a seguinte, perseguido. eu fiz uma pergunta em cima de Paulo, mas é uma pergunta que Paulo responde. O amor de Cristo nos constrange. Ponto. Nos motiva. A motivação de Paulo é um amor tão profundo que está acima de qualquer oposição. A Larissa falou na lição número 1. Nós temos que redescobrir um amor por Cristo que seja real, que seja profundo e todo abarcante como os discípulos viveram. Esse Cristo dos Evangelhos ele tem que ser conhecido de nós. Legal, gente. E, então, ele mesmo diz, o amor de Cristo nos constrange. Mesmo sabendo de prisão, mesmo sabendo de perseguição, de apedrejamento, o amor por Cristo, a noção da graça de Cristo, compreender o que Cristo fez, o que significou, o preço pago, quem ele realmente era, o pecador que ele era. O amor que inundou a vida de Paulo é aquele amor que está acima de todas as coisas, que nem morte, nem vida, nem potestades pode separar o ser humano desse amor. Ele entendeu isso, experimentou isso, e isso está acima de qualquer outra experiência terrena. Eu tentar explicar aqui a razão da minha pergunta. Quando eu pergunto isso, é porque tem muita gente que quando vê a vida de Paulo pode pensar assim, mas eu não sou igual a Paulo. Eu não sou obstinado igual ele é, eu não sou decidido igual ele é, eu não tenho a iniciativa que ele tem. Puxa vida, então quer dizer que o cristianismo e a pregação do evangelho é só pra gente assim? Apenas as pessoas que têm essa gana, apenas as pessoas que têm essa iniciativa ou o temperamento de Paulo que são pessoas capacitadas para pregar o evangelho? Ou será que a pregação do evangelho é realmente para todo mundo? Tem uma pergunta para você, Daniel. Olha, eu só tô aqui olhando, pensando aqui em vocês. Tá muito bom, viu? Continuem assim, porque realmente a ideia é que eu fale o menos possível, né? Não, mas tá aí Então- uma pergunta que você poderia responder. Você tá, assim, foge você tá não, numa Daniel. cadeira giratória, eu tô aqui no banquinho agora neste momento, mas aí elucide-nos. A gente tem que entender, realmente, ele tinha um caráter mais assim, ele era um cara mais explosivo, mais enérgico. Mas é como você falou, se a gente realmente Terminado sente esse, também, né? se a gente sente esse amor por Deus, esse amor realmente, a gente entende, gente, eu sou salvo sem merecer, eu vou ter a vida eterna. Não tem como você não fazer nada por Jesus. Não tem como você se mexer, sair da cadeira e dizer assim, eu vou pregar o evangelho, eu vou mudar a situação, eu vou mudar a vida de outras pessoas como a minha também foi mudada. Então assim, mesmo que eu seja uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa tímida. Eu, desde a minha adolescência, que me conheceu, eu era uma pessoa assim, eu era um nerd, assim, bem... Meu Deus, tu és o meu Houve um Deus. silêncio. Que bela música. Há coisas que... Mas a gente vai dizendo assim, não, eu tenho que falar Desenvolvendo. isso. Eu tinha vontade de ser pastor, mas assim, eu não sei pregar. Eu comecei a pregar no meu penúltimo ano da faculdade. Então assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me mexer. Então não importa se você é tímido, se você não sabe falar, você tem que ter um meio. Nem que seja pela internet, você escrevendo, você vai falar do amor de Deus. Então assim, não é só Paulo com o caráter dele. É, Qualquer mas a pessoa. questão do pastor Fábio é muito importante, porque tem gente assistindo que pode pensar realmente isso. A gente olha para os heróis da Bíblia, coloca eles num patamar e às vezes dá a impressão que eles estão numa esfera diferente da nossa. Não estão. E eu, não está na lição, mas fugindo um pouquinho, a gente vê no exemplo de Marta e Maria. Marta era colérica sanguínea. Ela era a pessoa dos afazeres, da proatividade, do impulso. E Maria era uma pessoa mais pacata, introvertida. E principalmente no grego, ao você ler os evangelhos, você vai perceber que Maria ela necessitava de ser liderada. No entanto, até você vai ver esse aspecto quando Jesus vai a Betânia para ressuscitar Lázaro, né? E Maria fica sentada dentro de casa quando Jesus chega. Depois, mais para frente nos evangelhos, você vai ver que ela tem uma atitude grandiosa. Ela unge os pés de Jesus. Numa reunião masculina, ela é mulher, num contexto onde a mulher não tem aberturas, né? Ela invade essa reunião, ela vai no principal mestre da mesa, que é Jesus Cristo, ela unge os pés de Jesus Cristo, usa um perfume caríssimo e enxuga com os seus cabelos, né? E a sua história é contada para todos sempre. Então você vê uma pessoa introvertida, você vê uma pessoa pacata, realizando um trabalho que estava além da sua personalidade, por um amor tão profundo que a estava constrangendo, motivando a tomar aquilo. Então, a realizar aquilo. Então, acho que o fundamento, realmente, nós temos que conhecer mais de Jesus, da sua graça, e experimentar isso que Paulo e todos esses discípulos experimentaram, independente da nossa identidade e do nosso temperamento. Eu acho que é justamente isso. A chave é aquela frase, eu sei em quem tenho crido.
se você conhece a Deus, isso dá uma autoridade, uma responsabilidade, meu caro, que não tem precedente. Eu acho que a gente então poderia ler, na verdade, os próximos versos. Ele mesmo dá os motivos que ele Muito tinha. Você ia falar isso aí Eu também? ia falar exatamente. Vai. Você lê a minha mente, vocês cara. dois, É por isso tá que eu louco, bato viu? aqui, cara. Você merece realmente ter sido apresentado desse programa. Eu Você queria tem- ter estudado tá na com veia você, ainda. cara. Eu queria ter feito trabalhos escolares com você. Que bom que fizemos, né? É, o- Versículo 3, então. Exato. Vamos lá. Então ele diz aqui, ó, pois pra a gente. nossa exortação não procede de engano, nem de impureza e nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então a gente vamos pegar dois pontos aqui, né? O primeiro, ele vai falar, então, a gente leu sobre o sofrimento dele, agora ele vem dizendo assim, gente, isso que eu estou falando aqui, eu não estou querendo enganar vocês, eu não estou querendo usar argumentos, realmente é verdade. Então, a gente vê aqui alguns pontos interessantes que Paulo ele se diferencia de outros oradores intelectuais da época que existiam. Aí tem 3 pontos aí que a gente pode falar um pouquinho sobre isso aí. O primeiro oradores e filósofos podem agir por engano e erro intelectual, certo? Paulo está dizendo que ele não faz isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? O segundo ponto, impureza, apenas oportunidades materiais e até sexuais. Isso acontece ou não acontece com gente que está na mídia, até Ou se cantores, acontece. jogadores de É futebol? o que mais acontece, né, Daniel? O cara tá lá Então, o porque... apetite move o ser humano aí, grandemente. Assim Exatamente. como a culpa, o medo e o amor. E uma coisa que eu até anotei aqui, eu acho interessante da gente mencionar, Paulo, ele deixa claro que ele apresenta uma mensagem limpa. Ele joga limpo com as pessoas. E ele não tem intenções por trás. Às vezes, como vocês estão dizendo, as pessoas da mídia, né? Mas eu sempre tento trazer mais para mim, sabe? Será que eu, como um cristão, eu não tenho pregado o evangelho com interesse do que o evangelho tem para oferecer para mim? Sim. Eu sou um pastor de igreja. Será que eu não sou pastor com interesse do que o fato de eu ser um pastor vai trazer para mim? Essa semana, o Guia de Estudos ele vem trazendo alguns assuntos que eu digo para vocês, foi muito fundo no meu coração enquanto eu estudava. Porque qual que é a minha motivação? Né? A gente tem, pela graça de Deus, a gente está aqui num canal hoje de televisão, que é a Rede Novo Tempo, com toda a rede, né? A gravadora, as rádios e tal. Mas tudo isso aqui foi Deus que deu para a gente. Para que a gente trabalha aqui? Sempre que eu venho aqui, eu fico muito preocupado com cada uma das pessoas que trabalham aqui. Porque todo mundo precisa ir para o céu. Um amigo meu, ele insiste, ele aprendeu com outro pastor, eu não preciso ser o melhor pastor do mundo, eu só preciso ser um pastor que vai para o céu. Eu não preciso ser o melhor dos cristãos, mas eu preciso ser um cristão que vai para o céu. Quais têm sido as minhas intenções? Que tipo de mensagem? Para que eu prego? Para que eu trabalho? Quando eu apresentava o programa, eu queria muito um dia ter trazido, na época, a Larissa e o Jonatas. E eu fico feliz de estarmos todos... Você nunca quis trazer. Não, nunca quis você trazer. Ok. Mas... Tudo bem. Ele não tinha o espírito de adivinhação, tá aí minha provado. bola de cristal tinha quebrado. Não, mas não é isso. Eu acho que é importante, sabe, esse momento aqui mostra que, na verdade, diferente de outras emissoras... Exatamente. Assim, um apresentador em outras emissoras é símbolo de ser um artista, de ser alguém em busca de um sucesso. Nós não temos isso. Aqui, na verdade, não há ninguém melhor ou pior. Isso. E aqui, nenhum de nós, aqui, assim, todos nós continuamos um trabalho. O Jonatas começou, a Larissa, eu, o Fábio, você, e se vierem outros. Isso mostra, na verdade, nós estamos aqui comprometidos com a mensagem. A TV Novo Tempo não está comprometida com a simplesmente ser a melhor televisão do mundo. Ela está comprometida com uma mensagem. E o que me chamou a atenção aqui nos motivos de Paulo é o seguinte, quando ele diz aqui não por dolo. Eu fui dar uma pesquisada do que seria essa palavra dolo, algo como armadilha, uma isca de peixe, como se eu quero pegar você, eu quero armar para pegar você. Ele falou assim, não, e como se qualquer coisa fosse suficientemente útil pelos méritos que você quer no final. Digamos assim, eu acho que você tem que pregar o evangelho pela forma correta, pelos motivos corretos, da maneira correta. Eu acho estranho quando, por exemplo, existe uma igreja que abre uma rádio pirata para pregar o evangelho, usando de uma artimanha irregular, ou quando se aproveita da sinceridade de pessoas
para obter recursos financeiros, para enriquecer, para construir belos templos, belas casas, para conforto pessoal. Entendem? Assim, eu acho que isso, para mim, esse momento que nós estamos vivendo aqui, revela realmente assim, o comprometimento que nós cristãos temos que ter com a mensagem. Exatamente. E eu conversei já, enquanto, né, a gente vinha para cá para gravar o Código Aberto, eu conversava com as pessoas, eu dizia assim, escuta, a gente está vindo aqui gravar para levar a gente para o céu, entendeu? Então, é um sonho compartilhado esse, Delmar, que sempre existiu. Para deixar claro uma coisa, o Código Aberto existe, a Rede Novo Tempo existe, e a Igreja Adventista existe porque a gente tem que levar a gente para o céu. Acabou. Essa que é a nossa motivação. É para isso que está aqui. Às vezes, algumas pessoas podem pensar, não, é entretenimento. Não, o Delmar roubou o lugar do Fábio. O Fábio roubou o lugar do Delmar. Não, claro que não. A gente é amigo. E a gente está aqui dividindo a palavra de Deus porque o nosso sonho, o nosso objetivo é sempre muito mais elevado do que isso. Eu queria só voltar um pouquinho no ponto do Delmar, que o Delmar falou, que eu achei bem interessante essa questão do dolo, né, que tem a ver com intenção em fazer alguma coisa de ruim para a pessoa. Você falou essa questão da ideia da presa, né, da gente ser presa, e na verdade todos nós somos presas fáceis para o inimigo de Deus, que é muito mais esperto do que nós. A Bíblia diz que ele anda como um lobo e como um leão, rugindo e tentando atacar quem ele puder. E ele sabe exatamente, Daniel, qual que é o seu ponto fraco. Ele sabe o ponto fraco do Delmar, do Jonatas. E assim, é muito fácil mexer com o ego humano. É a coisa mais fácil. Exatamente. Você bajula, você agrada, você fala, você faz, você desfaz, faz pela frente, apunhala pelas costas, entendeu? Mas assim, você chegar para ele e falar, como você tá bonito. Tem muita gente que gosta disso. E isso move muita coisa. O que é a política hoje, minha gente? Para que tem tanto assessor por aí? O pessoal está sendo pago aí ótimos 15 mil reais por mês para puxar saco. Entendeu? E eu acho interessante que Paulo ele não está preocupado em agradar ninguém. E o que eu acho mais forte aqui é que ele fala assim, que a gente foi provado e aprovado por Deus. Ele que prova o nosso coração e ele nos aprovou. Cara, que responsabilidade é essa? Porque assim, o que eu tenho para falar, que não é meu, que é de Deus, que ele provou e aprovou. Rapaz, pagar o preço, eu tô arrepiada. A noção de Paulo, quando ele diz esse texto, é que ele está trabalhando na presença de Deus. Então. Né? E por isso que ele fala, para agradar a Deus, não né? fazemos Não para agradar os homens. Para agradar. Esse é o versículo 4 que você leu, e a gente vai comentar um pouquinho aí depois do nosso giro universitário e depois do nosso intervalo. A conversa está muito boa, mas agradar a Deus realmente é uma coisa importante. Você que está tentando achar o código aí, agradar a Deus tem alguma coisa a ver com o código aí, tá bom? Então, para a gente agradar a Deus... Código da vida, né? O código da vida, para viver, para fazer isso, né? Então, para a gente fazer isso, a gente tem que ter uma intimidade com Deus. Porque a gente é muito egoísta, a gente quer fazer a nossa vontade. Para você... Essa é a resposta do código, né? Para você viver dessa maneira, realmente você tem que ter intimidade com Deus. E essa é a nossa pergunta, então, para os nossos universitários. Como a gente pode fazer para a gente desenvolver essa intimidade com Deus, para então ter essa bonita vida como Paulo também tinha? Vamos assistir? O giro universitário de hoje foi parar no interior de São Paulo, no NASP Campus 3, mais conhecido como IASP, que fica localizado em Hortolândia, na região metropolitana de Campinas. Com mais de 4.000 alunos divididos entre ensino infantil, fundamental, graduação, pós-graduação e muito mais, o IASP oferece uma educação séria e cristã, em meio à natureza e perto dos grandes centros. E é de lá que vêm as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. De que maneiras uma pessoa pode manter um relacionamento íntimo com Deus? Então, acho que o principal é a oração, porque assim como um amigo que você conversa, desabafa, com Deus é a mesma coisa para ter esse relacionamento. E também lendo a Bíblia, estudando a lição, lendo o Espírito de Profecia e os outros livros da igreja também. Acho que é isso. Para que uma pessoa possa manter um relacionamento íntimo com Deus, ela precisa buscar a Deus de todo o coração, buscar a Deus nas primeiras horas do dia, abrindo o coração a Ele, se entregando, lendo a Bíblia e louvando a Ele de todo o coração. Uma palavra que eu acho que combina muito com intimidade é a palavra conhecer. Porque quando você conhece alguém, é a partir desse momento que você começa a ter intimidade com ela. E é a mesma coisa com um amigo. Você conhece ele, a partir desse momento que você começa a conhecer, você começa a ter intimidade com ele.
Eu acredito que um relacionamento tem a ver com convivência, mas quando se trata de um relacionamento íntimo, quando a gente fala de intimidade, a gente está falando de dependência. Então, um relacionamento íntimo com Deus se trata de convivência e dependência. E outra coisa que te faz ter intimidade com Deus é a oração, e ela tem que ser diária. E uma coisa que a oração é um meio de comunicação que a gente tem com Deus. E através dessa comunicação que a gente vai tendo essa intimidade, que essa intimidade vai crescendo e você vai se aproximando cada vez mais dele. É isso aí, que você também vive uma vida de intimidade com o Senhor e uma vida assim tão bonita como a vida de Paulo. Essas foram as respostas dos nossos jovens aí, universitários do Centro Universitário Adventista de Hortolândia. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês podem então conhecer um pouquinho mais sobre essa instituição, então entrando nesse site que está aparecendo aí na sua tela. A gente vai para o rápido intervalo, tem um código ainda, vocês já mataram aí, já está tudo certo, a gente já repetiu várias vezes aqui, né? Para você que está em casa, Twitter pra gente, @CódigoAbertoNT, mais uma vez na sua tela, rapidinho, vai. Aí está aparecendo essa palavra, uma frase, nós já mencionamos essa frase, uma coisa que Paulo fazia, ele vivia para isso, tá muito fácil. Eu espero você então, depois do nosso rápido intervalo, para o nosso último bloco, eu espero você. Volta para a sala porque está de volta o seu programa, o Código Aberto. Já estamos no nosso terceiro bloco, mas tem muita coisa boa para a gente conversar ainda hoje. E aí você já sabe o nosso código de hoje, a nossa amiga Larissa Prois já sabe a resposta. Larissa, tudo certo? Não fala ainda, Eu fiquei calma. até nervosa. Ficou nervosa, né? Caiu de novo a lição, Larissa. Olha, eu acho que a lição ela Olha, deveria isso é uma vir falta com... de respeito com a lição, porque também é um livro sagrado. Sabe aqueles negocinhos de grudar no cordinha, vídeo, né? sabe? Sei lá. E aí, mais o código já? Beleza, todo mundo já? Sim, porque eu... Você falou em voz alta, inclusive. Não pode falar. Não falei, Você falou gente, em voz alta, não. agora todo mundo já sabia agora. A dolo nessa Eu sua... tava totalmente por fora, aí você falou, eu saquei agora. Você de casa já Dei sabe. torpedo pra um monte de gente aí pra ver se ganha. Isso aí. Twitter pra gente, @CódigoAbertoNT. Você tem a sua última chance. Gente, o código desse tá bem fácil. Semana que vem o código vai ser tão fácil mais não, tá bom? Então aproveite agora pra você ganhar o CD aí do nosso amigo cantor e pastor Jonas Ferreira e a nossa camisa especial comemorativa dos 7 anos do Código Aberto. Mais uma vez, na sua tela, vai lá. Aí, o código de hoje. Eu quero essa frase desembaralhada. Eu falei essa frase aqui, já assim, meio que falei e tal. Então, acabou o tempo pra você twittar pra gente. Meus amigos aí, e aí? Tudo certo? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tô bem, prazer. Então tá Você vem sempre aqui? Ah, sempre que dá. Vinha, né? Uma vez a cada 7 anos. Já vim mais, igual já vim mais. Hoje em cometa, dia né? a gente só quando é convidado, hein? Olha, vocês serão convidados mais vezes, viu? Porque foi muito legal. É mesmo? Eu gostei porque vocês me pouparam. Eu fiquei aqui só assistindo vocês fazendo 2019, fazendo pergunta. Não gostei que vocês lançaram uma pergunta pra mim aí. Eu tive que sair um pouquinho do meu status quo. Não, mas é que daí você já vai treinando. É muito bom. Pra quando eu sair, né? Dentro Você de mais é uma algum tempo vai adivinhadora precisar como de aquela mais moça uma de cadeira Filipos? aqui, ó. Vai precisar de mais uma cadeira aqui, viu, Juliano? Então, gente, a resposta do código agora para os nossos telespectadores. A resposta à frase é... Viver, Agradar, viver Deus para. Sim, em ordem certa. viver... Para. Viver para... Nossa, Vai, mas tá... Jonathan, sua Não, vez. não, não. O Fábio Jonathan, até você não ficou sabia ainda? nervoso. Não, eu já sabia, mas não é cada um fala uma palavra. Viver para. Aí, ok. Agradar. Adeus. Parabéns Aê! pra você aí de casa que acertou. Eu sei que tem Acho que muita vocês gente... estavam confusos aqui até eu explicar que eu tava na palavra certa, cara. Não sabia por onde começar. Viver para agradar a Deus. Viver para agradar a Deus. Esse era o objetivo da vida de Paulo. Esse era um homem humilde, que não colocava a sua vontade acima de todas as coisas, mas a vontade de Deus. Ele vivia para agradar a Deus. Então, obrigado a você aí que tweetou pra gente a resposta certa. Espere um pouquinho que até o final do programa o Twitter do Código Aberto vai tweetar então aí o vencedor do sorteio dentre aqueles que acertaram então o código de hoje. Valeu pela sua participação, meus amigos. A gente vai continuar aqui, seguindo os versos aqui. A gente vê agora no versículo 7. O que fala no versículo 7 e no versículo 8? Que mensagem especial a gente tem nesses dois? Então eu vou ler agora, pode? Pode ler, por favor. Então diz assim aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Que bonito. É só o 7? O 7 e o 8 pode ser 8 também. Então tá.
Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Gente, coisa linda isso. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Viver para agradar a Deus, Daniel, significa renunciar àquilo que eu quero, ir aonde Deus manda, fazer aquilo que a palavra diz. Isso às vezes não é tão fácil não, viu? Amar aquelas pessoas por quem Cristo morreu e diz para amar, mesmo quando a gente não gosta. E, assim, não viver para os nossos próprios interesses, não falar aquilo que a gente acha que tem que falar. E isso é muito para mim, porque às vezes eu falo demais, entendeu? Então, assim, é viver para agradar a Deus. A vontade de Deus não é a minha vontade. E aí a gente precisa viver para agradar a Deus, inclusive nos nossos relacionamentos, quando a gente fala com as pessoas que não têm um contato com Cristo ainda, né? É muito fácil a gente oferecer para as pessoas aquilo que já não me serve mais, sabe? Eu quero ajudar algum necessitado. Eu vou pegar meu sapato mais velho para dar. Uma pessoa está com fome. Eu vou dar o resto da comida que eu tenho. É muito simples a gente estragou, né? Oferecer aquilo que não me serve. Tá sobrando. Quando Paulo ele fala assim, vocês são muito amados. Eu amo vida. Eu amo vocês do jeito que uma mãe ama o próprio filho, né? Vocês se tornaram filhos para mim. Ou seja, o que eu tenho de melhor eu ofereço para você. Eu cresci com os meus pais oferecendo para mim aquilo que eles tinham de melhor. Se tinha, na hora do almoço, aquela parte mais especial, né, a mistura, né, que a gente fala do almoço, os meus pais, se fosse o caso, eles não comeriam a mistura para que eu pudesse comer. Será que a gente tem feito isso com as pessoas? A gente tem amado as pessoas nesse nível? Ele amava tanto as pessoas que no versículo 9 aqui, ele fala que ele nem queria ser um fardo para elas, ele não queria nem ser assalariado. A gente só tem mais 3 minutinhos para terminar o programa. O que isso mostra para a gente desse carinho que ele tinha pelas pessoas? Na verdade, assim, eu percebo aqui a preocupação dele assim, em levar uma mensagem sem se tornar aquele peso, um problema, assim, querendo ou não, a vida das pessoas não é de hoje, que é uma vida difícil. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, olha, eu faço além daquilo que eu posso, mas para que vocês realmente assim, entendam que existe uma pureza, existe uma sinceridade por trás disso que eu estou colocando. Eu acho isso muito, muito sério. Agora, eu até lhe pergunto, Daniel, você estava comentando aqui, mas é estranho, existem pastores hoje que só trabalham para pregar o evangelho. Como é que você entende isso? Aqui são 4 pastores. Como é que você estava explicando que você entendeu isso de uma maneira muito, muito pura? E explica pra gente. Voltei a ser apresentador, estava com saudade. Olha, tá muito bom, hein? Pessoal, é o seguinte... Então, Delmar, o próprio Paulo, ele diz que o trabalhador ele é digno do seu salário, certo? Então, ele diz que realmente os pastores devem viver da obra. Mas é como você mesmo acabou de falar, ele ia tão além daquilo que deveria ser feito, ele fazia tão a mais, ele amava tanto o Senhor, essa obra, que ele disse assim, nem ser pago por essa obra eu quero fazer por amor, eu quero me sacrificar, eu quero dar a minha vida. Isso é lindo demais. Ninguém mais trabalha com a moeda do amor hoje em dia, né? É muito difícil. Mas se a gente pensar, na verdade, a maioria das pessoas da própria igreja, elas trabalham por esse amor. Muitos jovens estão nos ouvindo, muitos líderes dessa igreja. Claro que os pastores são pagos, mas muitos, como Paulo, trabalham pelo amor. Não ganham trabalham a semana inteira. Pagam para trabalhar. Pagam. O que eu ia falar é o seguinte, Paulo aqui, ele não está só falando na qualidade de pastor, ele está falando na qualidade de cristão. Exatamente. Ele não está se tornando um exemplo de pastor. Ele não está se colocando como exemplo de presbítero, ele está se colocando como exemplo de cristão. Eu estou envolvido no evangelho, estou pregando além do meu trabalho, para não ser pesado, demasiadamente pesado para uma comunidade pobre, talvez, ou de uma classe que seria pesado ele acrescentar o número de uma residência, tanto na alimentação quanto qualquer outra necessidade. Então, na qualidade cristã, ele está dizendo, eu faço o meu melhor no meu trabalho e ainda assim estou pregando o evangelho. A igreja, ela cresce e se expande no trabalho leigo. Ela nasceu dessa maneira, ela será terminada desta maneira. O que é o trabalho leigo? Irmãos que amam a palavra de Deus, têm esse amor de Jesus Cristo que os constrange e não medem esforços para ver este evangelho pregado em todo mundo, como testemunha a todas as pessoas, para que Jesus finalmente retorne. Eu costumo dizer que mais do que um trabalho leigo, né, é um trabalho voluntário, né? É o voluntariado da igreja. As pessoas que estão dispostas a se sacrificar, a sustentar e a se doar para que essa obra avance e, como eu tenho dito aqui, para que Jesus volte. Leigo no sentido de que elas não precisam de um título para trabalhar. Elas estão trabalhando, independente de qualquer
qualquer título, porque elas não servem a um título, elas servem a Deus. Terminando esse programa já, queria terminar que a gente lesse os 3 últimos versículos aí, o 10, o 11 e o 12, onde Paulo vai continuar essa ideia desse amor que ele tinha pelas pessoas, essa preocupação, essa entrega. Quem pode ler pra gente o 10, o 11 e o 12? Eu vou ler aqui. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Que exemplo a gente tem para a nossa vida, né? Que você aí de casa, que você também seja uma pessoa exemplar, que as pessoas vejam na sua vida uma preocupação com o bem-estar dos outros, veja o amor, que todos nós possamos ser esse exemplo. Não é que a gente imite Paulo porque ele imitava Jesus e a gente assim crie uma corrente do bem, sempre imitando as pessoas que vivem pertinho do Senhor. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Vocês vão voltar ainda mais um programa no 10 ainda, tá bom? Vocês vão estar com a gente. Você termina agora com uma música muito especial com o nosso amigo, ex-apresentador e pastor Jonatas Ferreira. Eu te encontro no próximo Código Aberto. Tem compaixão de mim, eu reconheço a transgressão, livra-me do mal, livra-me de mim. Fiz o que é mal aos teus olhos, sei que em pecado eu nasci, mas hoje venho a ti, Senhor.